Imagina isso. Um milionário acorda amanhã e descobre que vai ter que sobreviver com um salário mínimo. Nada de investimentos milionários, nada de dividendos gordos, nada de carros de luxo na garagem. Apenas o mesmo valor que milhões de brasileiros recebem para pagar contas, colocar comida na mesa e ainda tentar viver com dignidade. A primeira reação de muita gente seria: ele não aguentaria nem um mês. Mas eu vou te chocar com uma verdade. Ele não só sobreviveria, como em pouco tempo estaria em uma situação melhor do que a maioria que vive essa realidade a vida inteira. E sabe por quê? Porque o problema nunca foi o salário mínimo em si, e sim a forma como as pessoas usam o pouco que têm. O milionário aplicaria estratégias que qualquer pessoa comum pode aplicar, mas que a maioria ignora por preguiça, falta de disciplina ou por estar presa em uma mentalidade que o sistema quer que você mantenha. A de nunca sair do básico. Agora pense comigo. Quando o milionário olha para aquele valor limitado, ele não se desespera, ele não gasta de forma impulsiva e tampouco coloca a culpa no governo ou na empresa. Ele enxerga ali uma semente, pequena, mas cheia de potencial. Enquanto a maioria vê 1412 como um fim, ele veria como o início de um processo de multiplicação. Ele usaria a mentalidade de cada centavo é um soldado, um exército que precisa ser direcionado para batalhas estratégicas. Ao invés de deixar que os soldados se percam em batalhas inúteis, ele os treinaria para conquistar território. Território aqui significa investimentos, oportunidades e liberdade. Esse olhar estratégico faz com que mesmo uma quantia pequena se transforme em base sólida para algo muito maior. E é aqui que entra o primeiro choque de realidade. A maioria que vive com salário mínimo gasta o dinheiro antes de pensar. Recebe, paga contas, compra o que dá e quando percebe já acabou. O milionário faria o contrário. Ele aplicaria a regra do pague-se primeiro, separando pelo menos 10% assim que o dinheiro cai na conta. E você pode estar pensando, mas com tão pouco como eu vou guardar? É justamente aí que mora a diferença. O ato de guardar, mesmo que 50 reais, cria disciplina, cria hábito, cria poder mental. E essa disciplina é mais valiosa que qualquer quantia, porque transforma a forma como você lida com o dinheiro. É como plantar uma árvore. No início, é só uma semente, invisível a quem passa. Mas com tempo e cuidado vira uma sombra que protege, um fruto que alimenta e uma raiz que sustenta. Agora reflita. Quantas vezes você já disse a si mesmo que não dá para guardar nada? E quantas vezes gastou 50 reais em algo que nem se lembra mais no fim da semana? Esse é o ponto. O milionário não se enganaria com desculpas. Ele tomaria a atitude que a maioria evita. Outro ponto crucial. O milionário não cairia no canto da sereia do crédito fácil. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: não consegui comprar à vista, mas parcelei em 12 vezes sem juros? Só que a cada parcela, a sua liberdade diminui. O milionário, mesmo com pouco, não faria dívidas de longo prazo. Ele buscaria viver com menos, ajustar o estilo de vida e cortar o supérfluo. E aí vem outra verdade polêmica. Quem ganha pouco, geralmente gasta como se tivesse mais do que realmente tem. O milionário faria o contrário, viveria abaixo da renda, porque sabe que o que importa não é parecer rico, mas se tornar rico de fato. Ele sabe que é melhor ser rico invisível do que pobre que aparenta riqueza. E aqui cabe uma reflexão. Quantos pobres você já viu ostentando celulares de última geração, tênis de 2.000 reais, roupas de grife falsa, mas sem nenhum real investido? É isso que mantém a roda da pobreza girando. Agora pense numa realidade dura. Bancos amam quando você vive endividado. Você já parou para pensar por que eles oferecem cartão de crédito até para quem está com o nome sujo? Porque eles sabem que quanto mais você depende do crédito, mais juros eles vão arrancar de você.
No Brasil, a taxa de juros do rotativo do cartão já passou dos 400% ao ano. Isso significa que se você deixar uma dívida de R$ 1.000 lá, em um ano, ela pode se transformar em 5.000. E sabe o que é mais polêmico? É que ninguém fala sobre isso nas escolas. A escola te ensina a decorar fórmulas, mas nunca a se proteger do maior ladrão silencioso da sua vida: os juros. O milionário não cairia nessa armadilha. Ele usaria o pouco que tem para quitar dívidas e só depois começaria a investir. E aqui está a diferença. Quem paga juros trabalha para os bancos. Quem recebe juros faz o dinheiro trabalhar para si. E sabe qual seria o próximo passo? Usar o pouco para gerar mais. O milionário entenderia que com 100 a 200 já é possível começar a investir em opções como Tesouro Direto, CDBs de liquidez diária, fundos imobiliários e até mesmo ações. Ele não esperaria juntar milhares para só então investir, porque entende que a força dos juros compostos só existe quando você começa agora. Vamos a um exemplo prático. Se você investir US$ 200 por mês a uma taxa média de 10% ao ano, em 10 anos terá acumulado quase R$ 40.000. Agora compare isso com alguém que diz: quando eu tiver mais dinheiro, eu começo. Essa pessoa vai perder 10 anos de multiplicação e quando olhar para trás, vai perceber que o tempo foi o maior inimigo dela. E aqui eu te pergunto: você prefere esperar ou prefere começar agora? E aqui entra um tema ainda mais polêmico: a mentalidade de status. Se você observar, muitas pessoas que ganham pouco fazem questão de mostrar coisas que não têm. Compram celular de última geração, roupas de grife falsas, tênis caros, porque querem provar para os outros que têm valor. O milionário jamais cairia nessa armadilha. Ele usaria um celular simples, roupas funcionais e jamais teria vergonha de aparentar simplicidade, porque ele sabe que riqueza de verdade não precisa ser anunciada. Ela se constrói em silêncio. Enquanto os outros ririam da simplicidade dele, ele estaria acumulando ativos, invisíveis aos olhos de quem só enxerga a aparência. Ele entenderia que cada risada de desprezo seria, na verdade, um aplauso disfarçado ao seu futuro sucesso. E mais, o milionário entenderia que tempo é o recurso mais valioso. Ao invés de passar horas assistindo televisão, rolando redes sociais sem parar ou reclamando da vida, ele usaria esse tempo para aprender, estudar finanças, buscar formas de ganhar renda extra. Ele sabe que o salário mínimo pode ser a base, mas a multiplicação vem de oportunidades criadas fora do óbvio. Ele procuraria freelances, pequenos serviços, vender algo online, aprender uma habilidade nova. Cada hora desperdiçada é um pedaço da sua liberdade que vai embora. Ele não enxergaria o celular como um brinquedo, mas como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Agora me diga, quantas horas você já perdeu rolando redes sociais que poderiam ter sido usadas para aprender algo novo e lucrativo? Outro ponto que chocaria muita gente: o milionário usaria o pouco para comprar paz. Em vez de entrar em dívidas para manter aparências, ele preferiria morar em uma casa simples, sem dívidas, andar em um carro popular sem parcelas, viver sem correntes financeiras. A liberdade de não dever a ninguém vale mais que qualquer objeto de status. Enquanto outros estariam orgulhosos de mostrar uma casa financiada em 30 anos, ele estaria tranquilo em um lar modesto, mas com a mente leve para pensar em crescer. Porque ele sabe que a dívida é como uma coleira invisível que limita seus movimentos e impede sua verdadeira liberdade. Agora imagine, em apenas um ano, o milionário teria criado uma rotina que transformaria aquele salário mínimo em uma máquina de disciplina. Ele teria uma reserva de emergência pequena, mas crescente, teria investimentos começando a render, teria renda extra pingando e, principalmente, teria uma mentalidade blindada contra desperdício e manipulação do sistema.
E aí vem a reflexão. Por que a maioria não faz isso? Porque prefere acreditar que precisa ganhar mais para só então mudar. Mas a verdade é o contrário. Você precisa mudar primeiro para depois ganhar mais. A vida não recompensa quem espera, mas quem age. E se você ainda duvida, vamos mais fundo. O milionário não desperdiçaria energia com inveja, comparações ou ressentimento. Enquanto muitos olham para o vizinho e se perguntam por que ele tem e eu não, o milionário perguntaria: o que eu posso aprender para chegar lá? Essa mudança de mentalidade é o que cria resultados diferentes. Porque a energia que você gasta invejando poderia ser usada para planejar, executar e investir. E essa é uma prisão invisível que prende a maioria. Gastar a vida olhando para a vida dos outros, em vez de construir a sua própria. Ele também enxergaria que cada real gasto hoje é um pedaço do futuro vendido. Se você compra algo desnecessário, você não está apenas gastando, está roubando de si mesmo a chance de multiplicação. O milionário jamais faria isso. Ele transformaria o pouco em capital, o capital em investimento e o investimento em liberdade. Porque, no fim das contas, dinheiro não é sobre comprar coisas, é sobre comprar escolhas. E quem tem escolhas é livre. Agora eu quero que você reflita. Será que o problema é realmente o valor que entra na sua conta ou é a forma como você lida com ele? O milionário provaria que o mesmo salário mínimo que afunda alguns pode ser o ponto de partida para outros. E não se engane, isso não significa que é fácil, significa que é possível. A disciplina, o foco e a estratégia são as chaves que transformam a escassez em abundância. Quem entende isso não perde tempo se lamentando, usa cada dificuldade como combustível para crescer. E para encerrar, eu deixo aqui a provocação final. Se um milionário fosse colocado hoje na sua posição, vivendo com um salário mínimo, em quanto tempo você acha que ele conseguiria mudar de vida? Eu te garanto que seria muito menos tempo do que você imagina. E a única diferença entre ele e você não é o dinheiro, é a mentalidade. Então me diga, você vai continuar acreditando que é impossível ou vai começar a aplicar hoje as estratégias que podem mudar sua vida financeira para sempre? Esse é o momento de agir. Não espere ganhar mais, não espere o momento certo. O milionário já estaria construindo o futuro dele agora. E você, vai continuar parado?